Olá pessoal, aí vamos nós para mais uma aula do nosso curso de Cálculo 3, agora falando sobre os multiplicadores de Lagrange. Esta videoaula encerra a parte do nosso curso que fala sobre diferenciabilidade. Os conceitos envolvendo diferenciabilidade nós terminamos aqui. A partir da próxima videoaula nós já vamos ingressar no assunto de integração de funções de duas ou mais variáveis, né? Bom, duas ou três no caso, né? O nosso assunto de hoje, que é multiplicadores de Lagrange, consiste de um método para calcular máximos e mínimos. Então, essa aula está vinculada às duas últimas videoaulas em que nós falamos a respeito de máximos e mínimos de funções de duas variáveis reais. Então, nós falávamos sobre como encontrar máximos e mínimos de uma função de duas variáveis. Aliás, os conceitos que nós falamos nas duas últimas videoaulas podiam certamente ser adaptados para funções de três variáveis. A gente tratou dessas, mas o que a gente falou pode ser com certeza generalizado para funções de três variáveis ou até mais, tá? Mas nós estamos nesse contexto, por exemplo. E aí nós vimos nas aulas anteriores como calcular máximos e mínimos locais no primeiro momento, depois nós buscamos máximos e mínimos globais, e aí nós vimos que isso depende muito do domínio da função, se o domínio é aberto, se o domínio é compacto, e aí na aula anterior, inclusive, nós tratamos muito sobre conjuntos compactos. Quando uma função está no conjunto compacto, uma função contínua está no conjunto compacto, segundo o teorema de Weierstrass que nós estudamos na videoaula anterior, essa função com certeza admite máximo e mínimo global, né? E aí a gente aprendeu mais ou menos umas técnicas para buscar encontrar esses máximos e mínimos, não é? Agora a aula de hoje vai ser um novo método, mas um método para calcular também máximos e mínimos globais de uma função, só que agora o nosso conjunto, nós temos um domínio dessa função e o domínio vai ser na verdade um conjunto de pontos do R2, tal que esses pontos do domínio, eles satisfazem a uma equação em x e y. Tá? Então, isso daqui é como se fosse uma função calculada em x e y igual a zero. Isso, por vezes, dá uma curva, por exemplo, no R2. Isso aqui é como se desse uma curva, não a região de dentro. Veja, não é menor ou igual a zero, é igual a zero. É basicamente a curva apenas. Então, é uma forma de a gente buscar máximos e mínimos em curvas, por exemplo, né? E aí, de modo que essa curva possa ser parametrizada por meio de uma função g. Essa é a ideia, tá bom? Essa função g é o que nós vamos chamar, inclusive, de restrição. Então, a gente fala assim, olha, se a função f está restrita a uma função g, quer dizer, eu estou pensando em f com qual domínio? O domínio é em que os pontos satisfazem uma equação desse tipo, a equação dada em função de g, dada por uma função g, que é a função de restrição. Então, esse é o contexto que nós estamos, e aí nós vamos ter um método que é chamado método dos multiplicadores de Lagrange para conseguir encontrar os máximos e mínimos desde que eles existam, tá bom? Então, olha só. Eu fiz uma curva aqui que dá a ideia de ser compacto, mas essa função aqui pode não necessariamente ser um conjunto compacto, e eu preciso tomar cuidado se de fato os máximos e mínimos existem. Poderia pensar, por exemplo, numa função que seja uma parábola, e aí a parábola não vai ser limitada, e aí eu preciso ver se de fato os máximos e mínimos existem, tá bom? Por mais que eu tenha feito o desenho de uma curva aqui fechada, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos entender o nosso contexto. Aqui, para usar os multiplicadores de Lagrange, nós temos que estar com uma função de duas variáveis, mas pode ser de três também. Então, pode ser uma função f de x, y, z, tá? Só que eu peço o seguinte, eu peço que o domínio, a princípio, da função seja um domínio aberto, a princípio, não sei qual é o domínio, é um domínio aberto no R2, e essa função tem que ser diferenciável. Certo? Diferenciável é uma propriedade forte, né? Mas a gente trabalha muito com funções diferenciáveis, como por exemplo os polinômios todos, que a gente tem usado bastante. Aí agora dentro do domínio, eu vou estabelecer essa restrição. Então, como se eu tivesse lá no nosso domínio aberto, e aí dentro do domínio aberto eu vou estabelecer a curva que é dada por essa restrição. Então, olha, é o conjunto dos pontos que satisfazem g de x, y igual a zero, em que g não é uma função qualquer. É uma função que também está definida no mesmo domínio do R2, então está também definida nesse domínio, e ela é uma função de classe C1, portanto as suas derivadas parciais são contínuas. Lembra disso?
Então, a função de classe é uma função forte, né? Uma função suave. Bom, suave é mais do que isso, mas para a gente aqui é similar a algo suave. E eu ponho mais uma restrição apenas nessa função g. Além dela ser bonitinha, ela não pode anular o gradiente nos pontos em que ela se anula, tá bom? Ou seja, nos pontos de A em que a função se anula, o gradiente não pode se anular, tá bom? Então, eu estou pondo algumas condições para G. Veja, eu só estou pedindo que o gradiente não se anule, mas não é em qualquer conjunto, mas é no conjunto dos pontos que anulam o gradiente. Então, eu tenho os pontos que anulam a G. Então, eu pego o conjunto de pontos que anulam a G, o gradiente deles não pode zerar jamais. Mesmo que zere em outro conjunto, tudo bem, mas não pode zerar no gradiente. É nesses pontos, tá bom? Bom, então, dadas essas condições, para maximizar F dentro desse conjunto A, então vejam só, eu tenho um domínio aberto no R2 e eu tenho aqui como se fosse uma curva dada pela equação x, y, z igual a zero. G não é uma função qualquer, isso aqui é como se fosse, né, a restrição, é a restrição na qual eu estou olhando, tá bom? E aí essa função não é uma função qualquer, é uma função de classe C1, e é uma função cujo gradiente nos pontos dessa curva não se anula, tá bom? É o que está tudo dito aí. Eu sei que são muitas condições, mas não é tão complicado assim. A F é bonitinha, então a gente está com as funções mesmo que a gente gostaria sempre de usar, com várias propriedades boas. Bom, aí você observou que apareceu um sistema aqui nessa história. O método dos multiplicadores de Lagrange faz o seguinte: a gente resolve esse sistema e encontra alguns valores, encontra o valor das incógnitas envolvidas nesse sistema. Vou explicar. O que está escrito nesse sistema? São duas linhas. A primeira linha desse sistema está escrito assim, olha, gradiente da F é igual a lambda gradiente da G. Então, gradiente da F, gradiente da G, você vê que o x e o y estão variando, mas apareceu um lambda. O lambda é uma terceira variável que é real também e que vai servir como auxiliar nesse processo. Esse lambda é o que nós podíamos chamar de multiplicador de Lagrange, tá? Se a gente fosse estudar um pouco mais profundamente isso aqui, a gente chamaria de multiplicador de Lagrange. O lambda é o multiplicador de Lagrange, tá bom? Então essa é uma primeira linha que me dá uma equação. E a segunda equação desse sistema é dada pela igualdade g de x, y igual a zero, que é exatamente a que define a curva que eu estou falando para vocês. Ok? Então vejam, isso dá um sistema em 3 variáveis. Você vai falar assim, ah, tá bom, mas é um sistema com 2 linhas. Não, como o gradiente tem 2 entradas, acaba sendo um sistema 3x3, tá? Então você vai acabar encontrando valores, não precisa ser único. Não precisa ser único, você vai acabar encontrando você vai acabar encontrando soluções para isso, eventualmente, tá? Cada caso é um caso. Bom, e aí a gente vai calcular a F em todos os pares x e y que satisfizerem este sistema, tá bom? Ao fazer isso, então você conseguiu lá vários x e y que satisfazem esse sistema. Você vai calcular o F em todos eles. E aí você vai simplesmente verificar qual é o maior valor que apareceu, esse é o máximo da função. Qual é o menor valor que apareceu, esse é o mínimo da função, desde que o máximo e o mínimo existam. Isso aqui não diz se o máximo ou o mínimo existe. Não diz. Só diz o seguinte, se o máximo existir, se o mínimo existir, então você é capaz de encontrar o máximo e o mínimo nessas condições aqui, usando esse sistema, resolvendo esse sistema. Então, o que é o método dos multiplicadores de Lagrange? É um método para encontrar máximo e mínimo de uma função, desde que exista, numa restrição dada. Essa restrição é dada por uma função igualada a zero. Ok? É isso que o método dos multiplicadores de Lagrange faz. Tá bom? E aí, para fazer isso, basta inventar um lambda e colocar um lambda como uma variável real e resolver esse sistema em que o gradiente da F é igualado a lambda gradiente da G e igualando o G a zero. Lembra? É esse sistema que você tem que resolver toda vez. Ok? Então, aí você encontra o máximo e o mínimo, de novo, desde que existam. E lembrando que, se essa curva aqui for um conjunto compacto, com certeza, o máximo e o mínimo vai existir. Então, se for, por exemplo, uma curva fechada, o máximo e o mínimo vai existir. Agora, se for, por exemplo, uma parábola, eu não sei. Né? Se for uma curva que vai até o infinito e não é limitada, eu não sei se vai existir. Tá bom? Bom, e é claro que os valores que atingirem o máximo e o mínimo
são extremos locais da função, claro, né? Mas restrito a essa condição que foi dada. Uma observação que eu vou fazer é que, é claro, se você trocar xy por xyz, ou seja, uma função de duas variáveis para uma função de 3, vai valer a mesma coisa. Então, se você resolver esse sistema para gradiente de fxyz igual a lambda, gradiente da gxyz e igualar a g de xyz a zero, você vai encontrar um sistema 4x4. Resolvendo o sistema 4x4, você vai encontrar os possíveis máximos e mínimos da função de 3 variáveis, caso exista. Tá bom? Vamos fazer 3 exemplos nessa aula para ver se a coisa fica bem clara na nossa cabeça, tá bom? Então, de novo, esse é um método. É um método para encontrar funções desde que elas estejam restritas a condições desse tipo. Tem uma função de restrição para estabelecer isso aqui. Isso daqui, pessoal, esse método é muito interessante para alguns... para estudiosos, por exemplo, da área da matemática aplicada, que trabalham com otimização, que buscam máximos e mínimos de funções aplicados a problemas reais, seja da economia, seja da física, seja com qual contexto for, tá bom? Então vamos para os nossos exemplos. Vamos lá. O primeiro exemplo é o seguinte, olha só, para você entender primeiro qual é o contexto em que isso está aplicado, tá? Primeiro, é uma função f de xy igual a 3x mais 2y. É claro que você observa para essa função e você vê o quê? Você vê uma função linear. 3x mais 2y, um polinômio, né? E aí, se é um polinômio, se é uma função linear, é claro que isso é uma função que tem todas as propriedades que a gente quer. É diferenciável, é contínua, né? Ela é bonitinha, ela satisfaz todas essas propriedades legais. Então, em particular, ela é diferenciável. Qual é o domínio dela? R2. Se não está dito nada, é claro que a gente pode perceber que o domínio é o R2. E o R2 é um domínio aberto, beleza? Né? Só que agora eu não quero que você calcule o máximo e o mínimo dessa função no R2 todo, até porque não vai existir. É um plano isso. Isso é um plano, e o plano não vai ter máximo nem mínimo. Né? Esse plano não vai ter nem máximo nem mínimo. Mas, se eu não quiser olhar para R2 todo, mas olhar para a circunferência unitária de centro 0 e raio 1, olhar para apenas essa curva aqui, para essa curva dada pelos pontos da circunferência, que é o que está pedindo aqui, x² mais y² igual a 1, que é o círculo centrado na origem raio 1, então sim, você vai conseguir encontrar máximos e mínimos. Por quê? Por quê? Segundo a aula passada, quando você tem uma função contínua num conjunto compacto, o teorema de Weierstrass garantia para a gente que essa função tem máximo e mínimo global, não é? E esse conjunto é compacto porque está dentro de um círculo, eu consigo ver ele inteirinho nessa figura, e mais ainda, a borda faz parte dele. Na verdade, ele é a borda, né? Vejam, quando eu falo, é diferente de pedir isso aqui, ó. Quando eu falo a circunferência incluindo os pontos de dentro, eu teria dito x² mais y² menor ou igual a 1. Para problemas nesse domínio, os multiplicadores de Lagrange não vão ajudar, pelo menos não para considerar todos os pontos, mas os multiplicadores de Lagrange ajudam na borda. Então, se eu estou interessado, como vocês perceberam que foi difícil na aula passada, em encontrar máximos e mínimos na borda, na fronteira, aí sim os multiplicadores de Lagrange vão ser importantes. Eu estou olhando para essa condição. Ah, mas e os pontos de dentro? Bom, e aí eu uso recursos de antes, das aulas anteriores. Mas aqui me dá a parte mais difícil. Lembra como foi trabalhoso para a gente, nos exemplos da videoaula anterior, calcular máximos e mínimos na borda? E é exatamente isso que os multiplicadores de Lagrange nos ajudam. A calcular na borda, por exemplo. Sempre que eu consigo parametrizar bonitinho, assim, escrever, né? Claro, a função... Isso aqui é como se fosse uma função, uma restrição dada por uma função. Uma equação, perdão. Tá bom? Então vejam a diferença. Eu não posso aplicar os multiplicadores de Lagrange aqui, mas apenas na borda disso, que já é uma grande ajuda. Depois eu penso na parte de dentro. Só os pontos críticos já vão me ajudar na parte de dentro, já que dentro é aberto. Não é? Bom, então vamos lá. Então vamos olhar. A gente tem essa restrição. x² mais y² igual a 1. Aí você vai falar assim para mim, poxa, mas como é que eu faço isso virar uma expressão da forma g de xy igual a 0, como pedido no enunciado do método dos multiplicadores de Lagrange? Ora, eu tento zerar isso aqui. Quando eu zero isso aqui, fica assim, x² mais y², jogo 1 para cá, vem negativo, igual a 0. Isso aqui é o que eu posso chamar de g de xy. Essa vai ser a minha função de restrição. Então, olha só,
A minha função g de restrição vai ser dada por x² mais y² menos 1. Se eu igualar isso a zero e pegar os pontos que igualam isso a zero, eu estou naquele conjunto A definido nos multiplicadores de Lagrange, que é o conjunto dado por essa circunferência aqui. E aí eu posso buscar os máximos e mínimos aqui, que eu já sei que existe devido ao teorema de Weierstrass. E aí vamos lá, lembra o que eu preciso fazer? O que o método consiste? Basicamente, de resolver aquele sistema dado pelos multiplicadores de Lagrange que depende dos gradientes. Então vamos calcular os gradientes. Primeiro da f. Gradiente da f, derivada parcial em x é 3, derivada parcial em y é 2, está aqui o gradiente, é 3, 2, é um vetor constante. Agora vamos para o gradiente da g, que quando você derivar em x vai dar 2x, derivar em y vai dar 2y, está aqui. E aí lembra como é que era o sistema? Gradiente da f igual a lambda gradiente da g e embaixo g igualado a zero. Ah, verdade, eu coloquei aqui, foi bom que eu estava esquecendo. Antes de aplicar o que eu estava dizendo eu estava falando já sobre o sistema, né? Mas antes disso, para saber se eu posso aplicar o sistema e garantir o resultado através dos multiplicadores de Lagrange, eu preciso verificar, eu preciso observar que o gradiente não vai dar o vetor nulo dentro do conjunto dos pontos que anulam essa função. Ora, pessoal, o gradiente vai se anular apenas quando aqui? Se você igualar isso aqui a zero, o que vai sair? Vai sair x igual a zero, y igual a zero. X igual a zero, y igual a zero é esse ponto aqui. Ele não está no conjunto das restrições. Quando você colocar 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado menos 1, isso não vai dar zero. Então, o único ponto que anula o gradiente da g não está no conjunto dos pontos que anulam a g. Né? O único ponto que anula o gradiente não está no conjunto dos pontos que anulam a g. Certo? Então, olha só, vendo a figura, a borda é o g de xy igual a zero. Mas o 0, 0, por mais que ele seja o centro dessa circunferência, ele não está na circunferência. Então, tudo bem. Então, esse gradiente não vai se anular. Vai se anular no 0, 0, mas o 0, 0 não está no conjunto que eu quero. Ok? Tá bom. Então, vamos lá. Vamos aplicar o método. Tá lá, o gradiente da f igual a lambda gradiente da g, embaixo g igual a 0. Gradiente da f, está escrito aqui, é 3, 2. Gradiente da g, 2x, 2y. Vejam, isso aqui virou um sisteminha que aparentemente parece... baguncei tudo aqui. Que aparentemente parece um sistema 2 por 3, ou 3 variáveis e 2 equações, mas como você pode perceber aqui em cima, nós temos uma igualdade de vetores. Então eu tenho o seguinte, a primeira coordenada é igual à primeira coordenada, vai ficar 2x lambda. A segunda coordenada é 2, vai ficar igual a 2y lambda. E aí aqui embaixo vai ficar, essa que já está, x² mais y² menos 1 igual a zero. É esse o sistema. E agora você pode ver claramente que nós temos 3 variáveis, 3 incógnitas. Não é um sistema linear. Se fosse um sistema linear, com certeza isso tinha que ter uma solução. Enfim, né? Se fosse sistema já bonitinho, com determinante não nulo, enfim. Mas não é linear, tem essas variáveis aqui estão multiplicando. E aí o que eu posso fazer? Como é que eu resolvo esse sistema? Não é um sistema linear, então não tem aquele método tão bonitinho? Bom, eu posso pensar o seguinte, a terceira equação depende de x e de y. Então vou olhar para essas duas aqui e vou tentar isolar o x e o y. Vou escrever o x como sendo 3 sobre 2 lambda e vou escrever o y como 2 sobre 2 lambda. Bom, aí alguém pode falar assim, poxa, mas o lambda não pode ser zero? O lambda não pode ser zero porque se o lambda for zero, isso aqui seria igual a zero. E aí você vê que o gradiente obviamente não é zero, o gradiente é 3, 2, né? Então, é óbvio que o lambda não é zero. Então, vou substituir aqui na terceira equação, no lugar de x eu vou pôr 3 sobre 2 lambda ao quadrado aqui. No lugar de y eu vou colocar 2 sobre 2 lambda. Opa, 2 sobre 2 lambda é 1 sobre lambda, né? Cancela os dois. 1 sobre lambda ao quadrado. Isso aqui menos 1 igual a zero, tá bom? E agora é só resolver isso aqui. 3 ao quadrado é 9 sobre 4 lambda ao quadrado. Aqui, mais 1 sobre lambda ao quadrado, menos 1 igual a zero. Faz o MMC entre todo mundo, é 4 lambda quadrado, tá certo? Vai ficar 9 aqui, mais 4 aqui, menos 4 lambda ao quadrado, menos 4 lambda ao quadrado, tudo isso aqui igual a zero, tá bom? Agora,
Vamos resolver essa equação. É claro que 4 lambda quadrado que está dividindo vai passar multiplicando zero, vai zerar, né? Só vamos ficar com essa parte aqui. Então, vai ficar como? Deixa eu ver se vai caber aqui. 13, joga esse 4 lambda quadrado para lá, vai ficar assim, ó. 13 igual a 4 lambda quadrado. O 4 passa dividindo, fica lambda quadrado igual a 13 sobre 4. O lambda, então, quem vai ser? São os números que ao quadrado dão 13 sobre 4, ou seja, mais ou menos raiz disso aqui. Raiz de 13 sobre raiz de 4. Opa, nós temos então dois valores possíveis para o lambda. Raiz de 13 sobre 2 e menos raiz de 13 sobre 2. Então, olha, eu não tinha passado aqui, mas ó, ao resolver isso aqui nós tínhamos ficado com esse sistema. E fazendo todo esse passo a passo, que eu imagino que você já está acostumado a fazer, já sabe fazer, a gente chega no lambda igual a raiz de 13 sobre 2 ou menos raiz de 13 sobre 2, está aqui, tá bom? São as duas possibilidades que este sistema nos deu. Nem sempre vai dar duas possibilidades, pode não dar, pode dar mais do que uma, sei lá, cada problema tem a sua particularidade. Aqui deram dois valores para o lambda. Acontece que para cada valor de lambda desse, você pode encontrar então o valor de x. Então, por exemplo, se você pegar o primeiro valor, lambda, como sendo raiz de 13 sobre 2, e você colocar aqui no lugar do lambda, vai ficar 3 sobre 2 vezes raiz de 13 sobre 2, vai cancelar o 2, vai ficar 3 sobre raiz de 13, que vai dar 3 raiz de 13 sobre 3 quando você racionalizar, né? Ou seja, tá aqui, ó, esse vai ser o valor do x. Fazendo a mesma coisa aqui no y, vai ficar 1 sobre raiz de 13 sobre 2, que vai dar exatamente isso aqui, né? 2 raiz de 13 sobre 13, é isso? Tem o 2 aqui? Não sei se tem o 2, não. Acho que eu fiz besteira ali. É só raiz de 13 sobre 13. Não tem 2 não, né? Não tem. Ah, tem sim. Desculpa. Faz a conta, né? Faz a conta que não dá problema. Claro que tem. Tem o 2 daqui. Então tá certo a conta que tá escrito aí. Tá bom? Tudo bem? Esse 2 acaba vindo para cima, você racionaliza e chega nisso aqui. Ou seja, para o lambda igual a raiz de 13 sobre 2, você chega nesse x e nesse y. É um par, tá vendo? 3 raiz de 13 sobre 13 e 2 raiz de 13 sobre 13. Não precisava racionalizar, tá? Eu fiz aqui, mas não precisava racionalizar. Mas não é o único valor, né? Tem um negativo também. Então, substitui lá na equação por menos raiz de 13 sobre 2. Ah, eu já fiz a conta aqui, mas peraí. Vamos substituir para menos raiz de 13 sobre 2 aí. Se você substituir por menos raiz de 13 sobre 2, você vai obter o x menos 3 raiz de 13 sobre 3 e o y menos 2. Vejam que é a mesma coisa, só que negativo. Tá bom? Então, são os dois pares que você encontrou. X e y aqui, x e y aqui. O que eu fiz aqui que eu pulei e agora eu vou voltar? Eu calculei a função nesses pontos. É isso que o multiplicador de Lagrange solicita que a gente faça, que a gente calcule a função nesses pontos. Então, calculei a função nesses pontos, a função era 3x mais 2y, substituí aqui, ó, deu raiz de 13. Agora vamos para o segundo ponto. Substitui na função x igual a isso, y igual a isso. Vai dar 3 vezes x mais 2 vezes y, vai acabar dando menos raiz de 13. Moral da história. No primeiro ponto, nós obtivemos função igual a raiz de 13. No segundo, nós obtivemos menos raiz de 13. Só dois valores. Só deu dois pares. Será que um é máximo e um é mínimo? Bom, se essa função tiver máximo e mínimo, aí estão o máximo e o mínimo. Mas como eu discuti já no começo do exercício, essa função tem máximo e mínimo? Sim! Como esse conjunto, que é o conjunto, já apaguei, que é o conjunto do círculo, da circunferência centrada na origem de raio 1, é limitada, porque é uma circunferência, então está dentro de outra, é limitada e é fechada porque ela é só a borda está dentro dela, a fronteira está dentro dela, então esse é um conjunto compacto. E a função é contínua. Uma função contínua no conjunto compacto, segundo o teorema de Weierstrass que nós vimos na aula passada, garante que essa função tem máximo e mínimo global. E o método dos multiplicadores de Lagrange diz que se houver máximo e mínimo, então você vai encontrar o máximo e o mínimo quando você resolver aquele sistema. Ora, tá aqui, ó. Encontramos. Um deles deve ser o máximo e outro deve ser o mínimo. Claro, raiz de 13 vai ser o máximo e menos raiz de 13 vai ser o mínimo. Né? O que é maior vai ser o máximo, o que é menor vai ser o mínimo da função. Então, nenhum outro valor da função vai ser assumido maior do que raiz de 13. Nenhum valor da função vai ser menor do que menos raiz de 13. Todos os valores da função vão estar entre menos raiz de 13 e mais raiz de 13. Este é o mínimo, este é o máximo. Tá ok?
Portanto, quem é que atinge o raiz de 13? É o ponto 3 raiz de 13 sobre 3, 2 raiz de 13 sobre 3. Então, ele é máximo global da função. E quem que é mínimo global da função? O mínimo é aquele que atinge o menos raiz de 13. Ou seja, esse vetor aqui que troca o de cima por menos. Ele é o mínimo global da função. Viram que legal? Então, para que serve o método multiplicador de Lagrange? Para encontrar máximo e mínimo, principalmente em curvas, principalmente na fronteira de alguns conjuntos compactos, enfim, que pode ajudar bastante, não é? Bom, olha agora para este exemplo aí. Olha para este exemplo aí. Esse exemplo diz o seguinte: olha para a função f de xy igual a y mais x ao cubo, só que restrita à condição, qual é a função g que vai restringir isso aqui? Y menos x ao cubo. Por quê? Porque eu quero isso igualado a zero. Eu quero g de x y igualado a zero, tá certo? Essa é a restrição, é a condição. Eu estou pegando a função e dizendo, olha, eu quero só aqui. O que significa isso aqui dar zero? O que significa y menos x ao cubo dar zero? Significa y dar x ao cubo, não é? E você sabe que isso aqui é o gráfico, pode ser visto como o gráfico da função x ao cubo, que faz assim, passa pela origem, passa por aqui, ponto 1, ponto menos 1 está ali. Então, esse é o gráfico. E olha só, esse conjunto é um conjunto fechado. É óbvio, né? Por quê? Porque a fronteira dele é ele mesmo. Ele já é uma curva, né? Então, a fronteira dele é ele mesmo. Porém, ele é limitado? Não. Ele vai até o infinito, vai até o infinito. Então, não é limitado. Se é fechado, mas não é limitado, então esse conjunto também não é compacto. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para vocês que o teorema de Weierstrass não vai me garantir que essa função tem máximo e mínimo. Não significa que ela não tenha. Pode até ter máximo e mínimo nesse conjunto, pode até ter, mas o teorema de Weierstrass não me garante. Para o teorema de Weierstrass me garantir a existência de máximo e mínimo, isso aqui precisaria ser compacto e não é o que está acontecendo. Então, só me diz o seguinte, não sei se tem máximo e mínimo, não sei. Tá bom, mas vamos assumir que tenha. Vamos assumir que a função f vai ter algum lugar aqui nessa curva em que ela vai atingir máximo e mínimo. Se tiver, então os multiplicadores de Lagrange, ou o método dos multiplicadores de Lagrange, vão me apresentar quais são esses máximos e mínimos. Então, vamos tentar? Vamos supor que eles existam e vamos ver o que acontece. Vamos lá, vamos supor que existam o mínimo e máximo global. Então, lembrando que a nossa função de restrição é essa daqui, sem igual a zero, é uma função, né? Então, y menos x ao cubo. Bom, observe os gradientes. O gradiente da f você deriva em x dá 3x², deriva em y dá 1. O gradiente da g deriva em x dá menos 3x², deriva em y dá 1. Lembra que nós temos uma condição importante para aplicar os multiplicadores de Lagrange, que o gradiente da g não pode ser zero nos pontos que anulam a g. Ora. Já tem 1 aqui, né? Se já tem 1 aqui, nunca esse aqui vai anular, né? Então, esse aqui nunca vai ser 0, 0. Então, beleza, podemos aplicar o método de Lagrange. Então, bora aplicar. Como é que a gente aplica o método de Lagrange? Você tem que resolver aquele sistema. Gradiente da f igual a lambda gradiente da g. E a segunda linha aqui que aparece pra gente é g de xy igual a 0. Ora, gradiente da f é 3x², 1. Temos que igualar essa lambda, menos 3x², 1, que é o gradiente da g. E na segunda linha colocamos a g igualada a 0. Vamos lá. Primeira coordenada igual com primeira coordenada, vai dar isso aqui. Segunda coordenada 1 igual a lambda 1 vai dar isso aqui. Terceira linha vai dar isso aqui. Aliás, a segunda linha que acaba virando terceira agora. Olha o que aconteceu nesse exemplo. Já descobrimos que o lambda é 1, saiu de graça da segunda igualdade, o lambda é 1. Mas se o lambda é 1, você volta na primeira igualdade. A primeira igualdade ali diz o quê? A primeira igualdade diz assim, 3x² é igual a menos 3 lambda x². Coloca o lambda igual a 1. Opa, dá para cancelar o 3, né? Vamos cancelar o 3? Aí vai ficar assim. x² igual a menos 1 no lugar do lambda, então fica menos x². x² igual a menos x², joga o x² para cá, fica 2x² igual a 0. 2 está multiplicando, passa dividindo, fica x² igual a 0.
Qual é o x que satisfaz, ou quais são os x que satisfazem essa equação? Somente o x igual a zero. A única solução para esse sistema é x igual a zero. Se você tivesse cancelado isso aqui, tinha dado problema, né? Tá bom. Então, deu x igual a zero. Então, vejam, o x igual a zero, quando você colocar aqui na terceira linha, vai obter o que da terceira linha? Vai obter y igual a zero também. Moral da história, você descobriu que esse sistema tem solução, mas essa solução é única, é o ponto 0, 0. Você chega a lambda igual a 1 e par 0, 0. Entenderam? O método dos multiplicadores de Lagrange me deram um único ponto. E aí você já deve estar encucado. Você vai falar assim, poxa, os multiplicadores de Lagrange me deram um único ponto, nem para dar 2 ou mais, né, para eu saber qual que era o máximo e qual que era o mínimo. Pois é. Deu só um ponto. Será que ele é máximo? Será que ele é mínimo? Lembra que eu discuti com vocês antes de começar a resolução que eu não tinha certeza se tinha máximo ou mínimo? Continuo não tendo? A gente só está assumindo, suponha que tem. E aí nós caímos que se tiver máximo ou mínimo, um deles tem que ser o 0, 0. Bom, então vamos ver o que acontece quando eu calculo a função no 0, 0? Bom, calcular a função no 0, 0, substitui lá x por 0, y por 0 dá 0. Mas essa função é definida no R2. Então, se eu colocar, por exemplo, x igual a 1 e o y igual a 0, então, o que vai acontecer? Vai dar 1. Melhor, não é em qualquer ponto, né? Tem que estar na restrição lá. Volta lá. Vamos lá. Lembra que a restrição era g de xy igual a 0 e a nossa restrição era y menos x ao cubo tem que dar igual a 0, né? Então, não é qualquer ponto. Eu peguei o ponto errado, aliás. Pega um ponto que esteja nisso aqui. Por exemplo, um ponto que satisfaz essa condição. O ponto 1 satisfaz essa condição? O ponto 1 satisfaz g de xy igual a 0? Sim. 1 menos 1 dá 0. Ok? Vamos ver o que acontece quando eu calculo a função no ponto 1, 1. Dá 1 mais 1 dá 2. Ok? Bom, agora vamos pegar um outro ponto. O menos 1, menos 1. Dá para perceber que o ponto menos 1, menos 1, ele satisfaz essa equação? Satisfaz. Satisfaz a equação g de xy igual a 0. Por quê? Menos 1 menos menos 1 dá menos 1 mais 1 dá 0. Claro. O que acontece quando você calcula a função no menos 1, menos 1? Você calcula lá. Menos 1, aqui vai dar menos 1, menos 1, menos 1, menos 2. Opa. Pessoal, esquece isso que está escrito aqui no slide. Fica com isso aqui que eu acabei de contar para vocês. A gente descobriu que, caso a função tenha máximo ou mínimo, segundo o método dos multiplicadores de Lagrange, um deles tinha que ser o 0. A função calculada no 0 dá 0. Acontece que tem um ponto que satisfaz a restrição dada que vale 2. Por isso que esse ponto aqui não serve, tá, pessoal? Eu escrevi besteira aqui. O f de 1, 0 não serve, sabe por quê? Porque esse ponto 1, 0 não está na restrição, então esquece ele. O menos 1, 0 também não está na restrição, então também não serve, tá bom? Agora, o ponto 1, 1, ele satisfaz, ele está na restrição e o valor da função nele é 2. Ao passo que, quando você calcula no menos 1, a função dá menos 2. Olha só, o 0 está entre 2 e menos 2. O 0 não é máximo, porque tem um ponto maior, tem um valor maior do que ele. O 0 não é mínimo, porque eu já encontrei um valor que é menor do que ele. Portanto, o 0 não é máximo nem mínimo global. O vetor nulo não é máximo nem mínimo global da f. Vocês entenderam essa discussão? F não tem máximo nem mínimo global dada aquela condição, y menos x ao cubo igual a 0. Se eu mudar a curva, pode ser que ela tenha, tá bom? Então, não sei se vocês entenderam essa história, espero que sim. Eu estou numa restrição dada, a restrição era o gráfico da y igual a x ao cubo, que eu não tinha certeza se tinha máximo ou mínimo. Pelo menos o teorema de Weierstrass não me garantia se tinha ou não. Né? Bom, e aí eu assumi, então, vamos supor que tem. Aí fiz as contas do multiplicador de Lagrange, estava dando tudo certo. E aí só deu um resultado 0, 0. Caso houvesse o máximo ou o mínimo, um deles, ou os dois, quem sabe, teria que ser o 0, 0. Teria que ser o 0, 0. Mas, por um simples teste, eu achei dois pontos que estão na restrição, que estão naquela curva. Achei dois pontos que estão naquela restrição que
Quando você calcula a função por ele dá um valor maior do que o zero, quando você calcula a função no outro dá um valor menor do que o zero, que já mostra que o zero não é máximo nem mínimo coisa nenhuma. Então essa função com certeza não tem máximo nem mínimo global nenhuma nessa restrição que foi dada. Legal, né? Ok? Agora vamos para um último exemplo. Esse último exemplo, só para a gente fazer, né, um pouco variado, vamos fazer uma função de 3 variáveis agora. Vamos para uma função de 3 variáveis. No caso aí a função que está aí é uma função que não está explicitada, mas está num problema. E aí é muito legal porque você pode ver por esse simples exemplo como aplicar realmente esse conceito, como esse conceito é útil. Imagina empresas querendo maximizar o seu lucro ou maximizar maximizar a capacidade de transporte de determinado caminhão, ou enfim, por algum motivo querendo diminuir custos, diminuir gasto, e aí tem um determinado problema, consegue modelar isso através de uma função, e aí você quer maximizar ou minimizar aquela função. O que você pode fazer? Você tem um monte de recursos que a gente foi adicionando nas últimas 2 aulas, e agora você tem mais um recurso. Só que esse recurso ele serve para quando você está restrito a curvas, restrito a uma situação, a uma equação de x igual a 0. Tá bom? Então vamos ver como é que é o negócio aqui. Esse exemplo. Eu tenho uma caixa retangular com tampa, que a única informação que foi dada é que ela vai ser feita com 12 metros quadrados de papelão. Então eu tenho uma caixa, essa caixa tem tampa, claro que ela tem fundo, tem tudo bonitinho, uma caixa retangular. Na verdade, assim, tá errado escrever caixa retangular, né? Porque caixa não é um retângulo. Acho que a expressão mais correta aqui, não sei de onde eu tirei isso, fui eu que escrevi besteira, mas a caixa é um paralelepípedo reto retângulo, tridimensional. Então, uma caixa é um paralelepípedo reto retângulo com tampa. Então, tá lá. Você vê que essa caixa tem 6 faces e as 6 vão ser preenchidas. Você tá embalando mesmo a caixa. Você vai embalar que jeito? Você vai embalar com 12 metros quadrados de papelão. Você vai pôr o papelão aqui, lá no fundo, aqui na frente, em cima, embaixo. Nas 6 faces você vai colocar papelão. E aí, com isso, você vai estar gastando 12 metros quadrados desse papelão. Ok? E aí pede para a gente maximizar o volume da caixa. Ou seja, com 12 metros quadrados de papelão eu posso fazer um monte de caixas de tamanhos distintos. Eu quero construir aquela caixa que consegue carregar mais de volume. Aquela caixa que maximiza o volume. Tá bom? Bom, então esse é um problema. 2 linhas para escrever. É um problema prático. Imagina que você tem uma empresa que já tem esse papelão, quer gastar 12 metros quadrados de papelão, e aí ela quer então com isso produzir uma caixa que tem o maior volume possível. Para quê? Para minimizar o gasto, óbvio, né? Ou para carregar mais, enfim, por algum motivo ela quer maximizar isso aqui. Então, um problema super real. E aí, como é que a gente resolve isso? Primeiro, a gente precisa modelar. Vamos dizer que o comprimento dessa caixa é x, a largura é y e a altura é z. Tá bom? Claro que o x é positivo, claro que o y é positivo e claro que o z é positivo. Com isso, pessoal, não é maior ou igual, o x é maior do que 0, o y é maior que 0 e o z é maior do que 0, maior. Por quê? Óbvio, né? São medidas, são comprimentos, né? Comprimento, largura, altura não pode ser 0, mas tem que ser positivo. E aí com isso você pode observar que onde é que é o domínio dessa função? O domínio dessa função é o primeiro quadrante tridimensional em que tudo é positivo. Você está num aberto. É que é difícil de falar, né? Mas você está num aberto, você está na parte de cá que é aberta. Todos os pontos aqui você sempre consegue uma esfera em volta dele. Então você está no conjunto aberto, que é tipo um cubinho infinito, né? Aberto. É um conjunto aberto. Então nós podemos tratar aqui, já que o domínio da nossa função com certeza vai ser um aberto. Vamos modelar a função? Qual é a função que eu quero maximizar? A função que eu quero maximizar é o volume. Como é que eu calculo um volume dessa caixa? Volume é comprimento vezes largura vezes altura. Ok? Então a função do problema é essa daqui. Esse é o volume. x, y, z. X multiplicado por y multiplicado por z. É essa a função que eu quero maximizar. Eu quero o maior volume possível. Mas o maior volume possível pode ser qualquer coisa. Mas não se eu fizer restrições. Tá bom, então é restringir. Qual é a minha restrição? Você não vai gastar papelão infinito. Você vai gastar só 12 metros de papelão. Então tem que criar uma função que me expressa essa restrição. Tá bom, onde é que eu vou colocar o papelão?
Vou colocar o papelão em volta. O papelão vai cobrir as faces. Então, eu vou pensar na área, né? Vou pensar na área lateral, dessa caixa. E qual é a área lateral dessa caixa? Poxa, aqui na frente eu tenho um retângulo de área XZ. Só que eu tenho um lá atrás também, então eu tenho 2. Aqui na lateral eu tenho um retângulo de área YZ, só que eu tenho do lado de cá também, então eu tenho 2. E que mais aqui embaixo? Aqui embaixo eu tenho um retângulo de área XY, só que esse retângulo aqui da base é o mesmo retângulo que tampa aqui, né? Então eu tenho essa área lateral. Só que a área lateral toda, ou melhor, a área lateral não. Desculpa a expressão, a área lateral seria só as 4 em volta, né? A área total. Essa é a área total das 6 faces do paralelepípedo. Só que nós sabemos que essa área total tem que corresponder a 12 metros quadrados, tá certo? 12 metros quadrados, porque foi isso que o problema está falando para a gente, que é a restrição. Então, a nossa restrição é, eu quero que 2xz mais 2yz mais 2xy dê igual a 12. Dividindo por 2 dos dois lados, você vai obter xz mais yz mais xy igual a 6. Essa é a restrição que eu quero. Essa é a restrição que eu quero impor. Eu quero construir o maior volume possível, desde que essa restrição aqui seja mantida. Essa restrição é o que foi dado pela área lateral. Tá vendo? Poxa, eu quero isso aqui, uma restrição que envolve uma equação. Como é que a gente fez isso para modelar qualquer problema envolvendo, para a gente resolver com multiplicadores de Lagrange? Eu expresso isso aqui como uma função restrição. Que função g que eu vou definir aqui? Poxa, eu vou tentar zerar isso aqui, jogo 6 para cá, vem negativo e defino g como sendo a parte que foi igualada a zero. Então, olha só, a função de restrição vai ser o quê? Vamos escrever aqui. Vai ser essa daqui, xy mais yz mais xy, mais xz, perdão, jogo 6 para cá, ele vem negativo, então menos 6. Observe que a restrição que eu quero é a mesma. É a função g de xy. Jogamos o 6 para cá, ficou igual a zero. Então, essa é a restrição que eu quero. Restrição área total igual a 12 é a mesma de dizer que g de xy é igual a zero e que g de xyz, né, é essa função aqui. Ok? Então, o que eu quero é maximizar essa função restrita a essa condição aqui. Ok? Então, já pegamos o enunciado e traduzimos na forma dessas duas funções. Essa é a parte de modelagem, que nem sempre é fácil. Aqui mesmo já dá um pouco de trabalhinho, mas modelar um problema já é uma atividade complicada que os matemáticos aplicados geralmente têm que lidar. Né? Tem problemas reais que são tanto quanto complicados e que você modelar aquele problema pode ser bem delicado, né? Às vezes nem impossível, sei lá, né? Então, temos uma função e temos uma restrição. Nós queremos maximizar. Será que é possível? Vamos supor que sim. Se for possível maximizar essa função f com relação a essa restrição, então os multiplicadores de Lagrange ou o multiplicador de Lagrange vai nos ajudar a encontrar qual é o máximo. Bom, vamos lá. Para isso a gente precisa dos gradientes. O gradiente da f deriva em x da yz, deriva em y da xz, deriva em z da xy. Está aqui o gradiente da f. Qual é o gradiente da g? Deriva em x da y e aqui sobra o z, então fica y mais z. Próximo vai dar xz, o próximo xy. Está aqui o gradiente da g. Lembra que nós tínhamos que impor uma condição sobre o gradiente da g para poder usar o multiplicador de Lagrange? Qual é a condição? A condição é que este vetor não pode se anular. Ora. Y mais z vai se anular? Quando? Y mais z vai se anular apenas se o y for igual a menos z. Mas o y é positivo, z é positivo. Como é que um número positivo vai ser igual a menos um outro positivo? Não tem como, né? Então, esse gradiente, claro que nunca vai se anular, nunca vai ser um vetor nulo. Tá bom? Então, estou em condições, já que a minha função é uma função diferenciável, naturalmente, não polinômio, não tem problema. Então, ela é diferenciável, está definido num aberto, que é o primeiro quadrante tridimensional. A minha restrição é uma função, também um polinômio, então também é de classe C1. O gradiente dela não é zero, então eu estou com todas as condições possíveis para aplicar o método dos multiplicadores de Lagrange. Então, bora lá! Vamos resolver usando esse método, que consiste em resolver, na verdade, esse sistema. Gradiente da f igual a lambda gradiente da g e g igualado a zero. Bora lá! Então, pessoal, gradiente da f é aquilo lá, gradiente da g é isso aqui. Igualando os vetores, você vai ficar com um vetor de 3 aqui, um vetor de 3 aqui, vai virar 3 linhas, então aqui virou essas 3 linhas e essa última aqui, ok? Bom,
E aí, como é que a gente continua aqui? Como é que a gente faz para continuar esse negócio aqui? Bom. Vamos pegar a primeira linha com a segunda. Vamos pegar esse sistema que está aí e vamos tentar resolver. Vamos pegar a primeira linha com a segunda. Observa só a primeira linha com a segunda. Vai ficar assim. Eu posso isolar o lambda, tá? Eu posso colocar na primeira linha lambda igual a yz dividido por y mais z. Isso que vem da primeira linha, tá certo? Mas da segunda linha, o lambda vai ser igual a xz sobre x mais z. Tá claro? Isso vem da segunda linha. Então, eu posso esquecer o lambda aqui, ele só serviu para igualar essas duas coisas. E aí você vê que como o z não é zero, isso aqui vai acabar cancelando o z, né? Vai acabar cancelando o z. E aí vai ficar assim, vai ficar, multiplica em cruz, yx mais yz igual a xy mais xz. Xy vai acabar cancelando de novo, vai ficar yz igual a xz. Acontece que o z não é zero. E se o z não é zero, eu posso cancelar outra vez. E aí vai ficar, como vai ficar y igual a x? X igual a y. Ok? Isso vem juntar a primeira equação com a segunda. Ó, isolei o lambda e aí você faz as continhas igual eu fiz aqui agora, chegou em x igual a y. Se você pegar a segunda linha com a terceira, por exemplo, se você juntar a segunda linha com a terceira, você vai chegar na seguinte informação. Y igual a z. Analogamente, você vai chegar a y igual a z. Moral da história, você vai ter que o x, o y e o z são todos iguais. Ok? Se você trabalhar com essas três equações, mais ou menos do jeito que eu fiz aqui, você vai chegar à conclusão que o x é igual a y e que o y é igual a z, portanto, são todos iguais. Ok? Mas aí nós temos mais uma equação para nos ajudar a decidir sobre tudo isso. Como eu disse para vocês, você vai obter que x é igual a y, que é igual a z, para começo de conversa, mas substitui na última equação lá, xy mais yz mais xz igual a 6. Troca todo mundo por x, vai. Já que todo mundo é igual a x mesmo, né? x mais x mais x igual a 6. Parecendo um banheiro público, né? Muito x. E aí fica como? Fica 3x² igual a 6. Fica x² igual a 2. Então fica x igual a mais ou menos raiz de 2. Eu fiz conta certo? Acho que eu fiz, né? Fica x igual a... Eu não sei, eu tinha feito esse exercício antes, eu não tinha certeza que tinha dado esse valor, não. Eu fiz uma besteira. Deixa eu ver, gente. Acho que não, tá certo. É isso mesmo, é raiz de 2. Aliás, x é mais ou menos raiz de 2. Não, né? O x é positivo. Como o x é positivo, porque é lado, então o x é raiz de... O x é igual a raiz de 2. Tá certo? Então o x é igual a raiz, positivo, raiz de 2. O y também. O z também. Então, todo mundo é igual a raiz de 2 nesse problema. Ao resolver, certo? Você vai chegar a raiz de 2 de qualquer jeito. É só resolver o sistema. Viram como é que o método dos multiplicadores de Lagrange consiste apenas em resolver um sistema, que nem sempre é tão trivial, não tem um método fácil para fazer, mas sai lá, de algum jeito sai. Da raiz de 2 nesse caso aqui. O que eu tinha que fazer mesmo? Determinar o volume máximo da caixa. Então, vou trocar o x por raiz de 2, o y por raiz de 2, o z por raiz de 2, que eu vou encontrar, portanto, o volume máximo. O volume máximo é xyz igual a raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2 e vai sobrar o outro aqui. Portanto, o volume máximo que essa caixa vai poder ter é 2 raiz de 2. Ela vai poder carregar isso em metros cúbicos. Tá claro, pessoal? Viram que legal? Resumo da história outra vez. Métodos dos multiplicadores de Lagrange. Dado uma função diferenciável definida no aberto e dado uma outra função g que seja a restrição da função f, sobre a qual eu estou olhando para a restrição g de xy ou xyz igual a 0. Essa função g, no mesmo domínio da função, uma função de classe C1 e cujo gradiente não se anula nos pontos em que a g se anula. Dadas essas condições todas, o método dos multiplicadores de Lagrange, que consiste em resolver esse sistema, vai te dar o máximo e o mínimo da função, desde que esses máximos e mínimos existam. Se não existir, isso aqui pode te levar em alguma conclusão equivocada, como poderia ter levado no exemplo 2 que nós fizemos há pouco. Então, método multiplicador de Lagrange muito interessante, principalmente para calcular máximos e mínimos em fronteiras. Tá bom?
E aí eu vou deixar para vocês aqui nesse slide alguns exercícios que vocês podem tentar fazer, olhando, se tiver com um tempinho agora aí, termina esse vídeo e tenta fazer alguns desses exercícios aqui. Se a gente tivesse mais tempo, até poderia pensar, mas a técnica é sempre a mesma, né, pessoal? A única coisa que vai talvez dar bom, os exercícios aqui sempre tem algum truquezinho. Como é que você modela a função do exercício 1, por exemplo? Já dá um problema. Como é que você modela a função do exercício 2? Só de modelar as funções já é um trabalho delicado. O terceiro exercício já tem uma gracinha a mais, que apesar de eu ter dado a função explicitamente, já ter dado a restrição, essa restrição não é x² mais y² igual a 1. Não está na forma de igualdade, está na forma de desigualdade. E aí, para você trabalhar com desigualdade, você tem que lembrar dos conceitos também que a gente trabalhou nas aulas anteriores, né, de máximos e mínimos. Tem que pensar no ponto crítico, os pontos críticos podem ser que contribuam com algum valor máximo ou mínimo, né? A quarta função também tem alguma coisa aqui, mas tem que modelar bem as funções, tá bom? Bom, e com isso nós terminamos essa aula, não só esta aula, mas terminamos essa parte de máximos e mínimos de função, que apesar de envolver muitos cálculos, os exercícios todos, né? Envolvem muito cálculo, muita coisa, acho que a teoria em si não é tão complicada, né? Só os cálculos mesmo que são muitas vezes chatos, demorados e coisas assim, né? Mas nós terminamos essa parte de máximos e mínimos, em abertos, em compactos, em fronteiras e seja lá como for. E com isso nós também terminamos a parte do nosso curso que envolve diferenciabilidade. Afinal de contas, vocês perceberam que máximos e mínimos podem ser calculados com extrema qualidade graças às derivadas, ao gradiente, às derivadas todas, né? Então a diferenciabilidade da função é muito interessante porque nos permite aplicar as situações como máximos e mínimos, né? Bom, então, pessoal, com isso nós terminamos essa parte de diferenciabilidade, de aplicações desses conceitos, e nas próximas videoaulas nós vamos começar, não falta muito para acabar esse curso todo, mas nós vamos para a parte de integração, que é o que vai encerrar o nosso curso, as próximas provavelmente 4 ou 5 videoaulas, tá bom? Então, bons estudos e até a próxima videoaula!